Atenção, adeptos do Sporting. Prepara-te. Houve um momento, na manhã calma de 26 de novembro de 2025, em que tudo parecia seguir o curso normal em Alvalade. Mais um dia de preparação para a Liga dos Campeões, mais uma conferência de imprensa, mais um jogador a responder às perguntas habituais. Mas quem esteve atento percebeu que desta vez havia algo diferente no ar. Ivan Fresneda, o jovem defesa espanhol, que já entrou definitivamente no coração dos sportinguistas, subiu ao púlpito com uma expressão que misturava foco, gratidão e um peso que poucos conseguiram interpretar plenamente. O que parecia apenas uma resposta formal transformou-se num gesto carregado de significado. Quando agradeceu à equipa técnica de Rui Borges, ninguém imaginava que aquelas palavras iriam ecoar tão fundo dentro do clube. O míster e o staff técnico tiveram muito a ver com o facto de eu ter ficado aqui no Sporting, afirmou com uma serenidade rara. Não era um comentário ao acaso, nem uma frase decorada. Era uma espécie de admissão velada de que houve dúvidas, houve conversas difíceis, houve momentos em que o futuro parecia realmente incerto. Fresneda garantiu que tinha crescido muito na época passada e ainda mais nesta, reforçando que precisava de continuar a evoluir no clube. Era como se, naquele instante, rompesse o véu que separa o público do que acontece por trás das portas fechadas da academia. A conferência de imprensa tinha como objetivo antecipar o jogo contra o Clube Bruges, mas rapidamente se percebeu que Fresneda falava de algo mais profundo do que apenas futebol. Ele recusou pensar à frente, recusou projetar-se para além do jogo seguinte, mesmo com Bayern Munique e Paris Saint-Germain no horizonte europeu. A forma como disse que o mais importante era ganhar o encontro imediato soou menos a discurso padrão e mais a alguém que sabe que não pode dispersar energias, alguém que carrega uma responsabilidade maior do que aparenta. Quando analisou o adversário belga, destacou que o sistema tático do Clube Bruges é semelhante ao do Sporting. Para muitos foi apenas uma observação técnica, para outros, uma pista de que o jogador sente uma confiança particular no grupo e no trabalho feito por Rui Borges. Fresneda reconheceu que, seja ele ou Vagiannidis a entrar em campo, ambos precisam de estar concentrados porque eles têm muito bons jogadores, mas a firmeza com que disse "temos de estar fortes" deixou transparecer mais do que mera preparação física. Havia ali um subtexto emocional, uma vontade de mostrar que a equipa tem de se unir, de se superar, de provar algo a alguém, talvez ao próprio clube, talvez ao treinador, talvez a si mesmo. Questionado sobre o sistema tático, respondeu com naturalidade, lembrando que já se adaptou antes e que o mais importante é a evolução da equipa. E essa frase aparentemente banal tornou-se num dos pontos-chave de toda a conferência. Fresneda não falou como um jovem de 21 anos. Falou como um jogador que amadureceu dentro da exigência leonina, que entende que o futebol é feito de mudanças constantes, de desafios que exigem flexibilidade mental, disciplina e coragem. Ele sabe o lugar que ocupa e sabe sobretudo para onde quer ir. Com 15 jogos realizados nesta sua terceira época, Fresneda demonstra uma maturidade incomum para a idade, não apenas no discurso, mas na forma como encara o jogo, na forma como se posiciona, lê o adversário e executa. O agradecimento público à equipa técnica deixou claro que a ligação entre jogador e treinador vai além do campo. Rui Borges confiou nele, deu-lhe minutos, trabalho, desafio e responsabilidade. E Fresneda respondeu com evolução, com entrega e principalmente com lealdade. Entre as linhas da sua fala, ficou evidente que houve conversas importantes sobre o seu futuro recente. Ele não disse, mas deixou implícito que podia ter saído, podia ter escolhido outro caminho, mas não o fez. Ficou. E ficou porque alguém acreditou nele no momento certo, porque o clube o colocou no plano certo, porque a equipa técnica o guiou da forma certa. O agradecimento público não foi apenas cortesia, foi uma admissão emocional, quase uma revelação. Inscreve-te agora no canal e ativa todas as notificações, porque aquilo que estás prestes a descobrir pode muito bem ser o início da maior reestruturação defensiva do Sporting nos últimos anos. O nome que está a circular pelos corredores de Alvalade com uma força que ninguém esperava é o de Lautaro Di Lollo, um jovem defesa argentino do Boca Juniors que, apesar da idade, já carrega uma maturidade competitiva que impressiona qualquer analista atento. E o mais surpreendente é que este interesse não surgiu de um capricho momentâneo ou de uma oportunidade ocasional. É um movimento pensado, estudado, alinhado e que encaixa na perfeição no plano que Rui Manuel Borges tem vindo a construir de forma silenciosa.
A situação de Di Lollo, na Argentina, tornou-se um ponto crucial para que este possível negócio ganhasse força. O Boca Juniors, apesar de continuar a ser um dos clubes mais pesados do continente sul-americano, vive um momento delicado, marcado por dificuldades financeiras que começam a apertar a direção. Essas dificuldades foram-se acumulando ao longo dos últimos anos, e agora a necessidade de vender jogadores tornou-se incontornável. Di Lollo, que já é considerado um dos melhores defesas do plantel e uma das maiores promessas do futebol argentino, aparece como uma das pedras mais valiosas que o clube tem para equilibrar contas. É precisamente neste contexto que o Sporting surge como uma das opções mais viáveis e mais desejadas pelo jogador. Apesar da concorrência de clubes como o Bolonha e o Inter Miami, há detalhes que fazem a diferença. Primeiro, o Sporting oferece aquilo que qualquer jovem talento ambicioso procura: um projeto sólido, com espaço para crescer, competir e destacar-se entre a elite europeia. Segundo, o clube leonino tem, nos últimos anos, construído uma reputação invejável como uma das maiores incubadoras de talento, transformando jogadores jovens em peças fundamentais do futebol mundial. Isto não está-se despercebido a ninguém, muito menos a um atleta de 21 anos que quer entrar na Europa pela porta certa. Di Lollo tem contrato até dezembro de 2029 e está avaliado em 4 milhões de euros, um valor que, embora elevado para o mercado sul-americano, torna-se extremamente apetecível quando comparado ao potencial desportivo e financeiro do jogador. Ele vem de uma época extremamente consistente, com 29 jogos disputados e 3 golos marcados, números que revelam não apenas solidez defensiva, mas também presença ofensiva, agressividade inteligente e uma leitura tática acima da média. Tudo isto encaixa no tipo de jogador que Rui Manuel Borges procura, alguém que não se limita à função tradicional de defesa, mas que entenda a dinâmica moderna do futebol, que sai a jogar, antecipa, acelera e pensa o jogo. Os relatos vindos da Argentina confirmam que tanto o Bolonha como o Inter Miami fizeram sondagens sérias, mas o Boca, pressionado por questões financeiras, já admite que será quase impossível segurar o jogador caso uma proposta europeia consistente chegue à mesa. E aqui entra o Sporting com uma vantagem decisiva: a possibilidade de disputar competições europeias. Para um jovem argentino que quer testar-se ao mais alto nível, jogar a Liga dos Campeões ou, no mínimo, a Liga Europa, vale mais do que salários astronómicos fora do eixo competitivo. A direção liderada por Frederico Varandas vê nesta oportunidade uma chance estratégica de reforçar o setor defensivo antes que possíveis saídas perturbem na estrutura da equipa. Di Lollo não seria apenas uma contratação para compor o plantel, mas uma aposta clara no futuro, uma peça pensada para ser trabalhada, valorizada e, eventualmente, tornar-se num dos grandes ativos do clube. O próprio jogador, segundo informações próximas ao seu ambiente, tem mostrado abertura à transferência e começa a ver Alvalade como o cenário ideal para dar o salto que deseja. Enquanto isso, Rui Manuel Borges já analisou várias vezes o perfil do argentino e acredita que ele encaixa perfeitamente nas necessidades da equipa. Rápido, forte, adaptável a esquemas distintos e dono de uma maturidade rara para a idade, Di Lollo surge como a resposta a um conjunto de questões que o Sporting precisa resolver para se manter competitivo dentro e fora de Portugal. Com o mercado de inverno cada vez mais próximo, cresce a expectativa de que o Sporting faça um movimento decisivo. E se isso acontecer, há quem garanta que estamos perante uma das contratações mais impactantes dos últimos anos. Um jovem valorizável, internacionalmente cobiçado e com espaço para crescer ao mais alto nível. Exatamente o tipo de jogador que tem alimentado o renascimento leonino. Inscreve-te agora mesmo no canal, porque esta história ainda agora começou e aquilo que está para vir pode abalar todo o futebol português.